E aí, moçada, tudo bem? Eu sou o Vitor, treinador da VS Sports, e a gente está de volta com o segundo vídeo com a nossa nutricionista Laura, falando sobre alimentação para provas de longa distância. Laura, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E aí, pessoal, obrigada. Estamos quase chegando aí na maratona e na meia maratona de Floripa. Então, estamos aqui, né, para recapitular e passar algumas orientações que podem ser úteis se você vai correr essa prova aí com a gente. E para qualquer prova de longa distância, quando a gente vai falando de nutrição, toda hora aparece alguma dúvida e conversa vai e vem. Então agora a gente falou no vídeo anterior, se você não viu, corre lá para ver sobre alimentação antes da prova. O nosso objetivo nesse vídeo agora é falar sobre a alimentação e hidratação durante a prova, e vamos às perguntas dos alunos para a gente falar. Uma coisa que o pessoal fala muito é sobre o gelzinho de carboidrato, que a gente falou que a nossa gasolina, o nosso combustível é o carboidrato. Vamos fazer um breve apanhado, Laura. O que é esse gelzinho de carboidrato que o pessoal costuma carregar durante os treinos e provas? Então, pessoal, o gelzinho de carboidrato, ele é um carboidrato em pastinha, em líquido, né, que vem em sachê. E aí é bem fácil, né? O pessoal já abre com a boca, já toma ele, né? E só que assim, ele tem vários tipos ali de carboidratos. A gente tem que testar, treinar, né, o consumo, a ingestão desses géis, porque o que acontece? O nosso corpo, muitas vezes, ele não está preparado, o nosso intestino não está preparado para essa bomba de carboidrato, e se a gente deixar para testar uma marca ou testar o consumo de 2, de 3 no dia da prova, pode soltar intestino. Eu já vi muita gente correndo pro banheiro, né, depois que consome esses géis, porque realmente, se o seu intestino, o seu corpo não tiver preparado para digerir e absorver esse carboidrato, realmente pode dar ruim no dia da prova. Então é importante que a gente teste. E é muito interessante isso, porque assim, é muito comum. Eu, por exemplo, fui muito receoso de usar. Eu não gostava de gel de carboidrato. Eu sentia aquele gosto muito sintético. E isso me dava agonia durante as provas. Mas hoje tem tanta marca, tanta possibilidade de gel que você pode testar. Exatamente. E isso é super importante, porque assim, tem muita gente que é resistente ao uso do gel de carboidrato. Só que, Vitor, não existe só o gel de carboidrato. O gel de carboidrato, ele é muito utilizado pela facilidade dele. Mas tem outras estratégias que a gente pode estar utilizando também como fonte de carboidrato durante uma corrida que não precisa ser o gel, tá? Então, por exemplo, rapadurinha, bananinha, goiabinha, frutas secas, sachê de mel, sachê de doce de leite, né? Se a pessoa não tem intolerância à lactose. Então, assim, tudo isso precisa ser testado, obviamente. Mas existem estratégias, o que eu quero dizer é que existem estratégias que não se limitam só ao gel de carboidrato. E quando a gente fala, então, o gel, você vai entender como carboidrato. Carboidrato, temos várias possibilidades. Exatamente. Desde industrializado com o gelzinho, quanto soluções naturais para que a gente possa fazer essa ingestão de energia extra aí de carboidrato. Então vamos à primeira pergunta, agora que a gente fez essa breve introdução. Isso, vamos lá. Como encaixar o intratreino, né, que é essa questão do gel ou até o mesmo isotônico durante a corrida, durante a prova, e a quantidade e qual o melhor momento para se usar quando a gente fala de provas longas. Vamos dividir em meia maratona e maratona. Acho que a gente pode dar uma referência de tempo, porque às vezes a gente fala de distância, você falar 12 km para mim é um tempo, para você é outro, talvez o tempo seja mais interessante, né? Então como que a gente pode fazer esse uso do carboidrato durante as provas? Então, primeiro falando de carboidrato, tá? De energia durante a corrida. A gente precisa, geralmente, de 30 a 60 gramas de reposição de carboidrato por hora, tá? Então, a estratégia, Victor, ela é individualizada. Cada um vai ter a sua estratégia, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí a gente pode se guiar ou pelo volume corrido, né? Eu posso colocar um gel de carboidrato ou uma reposição de carboidrato a cada 5 ou 6 quilômetros, ou eu posso colocar a cada 30, 40 minutos, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, se a gente vai fazer a meia maratona, por exemplo, qual seria a estratégia? Uma estratégia legal poderia ser uma reposição de carboidrato no quilômetro 5, no quilômetro 10, no quilômetro 15. Essa é uma estratégia legal, tá? Inclusive essa vai ser a minha estratégia, tá? Então, é super importante. Aí, falando sobre esses géis de carboidrato, é sobre essa estratégia, tá? Existem vários tipos de géis de carboidrato, inclusive aqueles que contenham cafeína.
Aí, pessoal, a cafeína, ela serve para dar foco. Então, estudem o trajeto que vocês forem correr. Porque, por exemplo, se eu sei que tem uma parte do meu trajeto que ela é mais desafiadora, né, é uma subida, ou então o final da prova é super cansativo, eu já sei que eu posso deixar o meu gel com cafeína para esses pontos mais estratégicos, né? Deixar o meu último gel, por exemplo, com cafeína, né, para me dar mais foco, para eu conseguir fechar a minha prova da melhor forma possível. Super importante, ao usar o gel de carboidrato, consumir água, tá? E o gel de cafeína, ele tende a desidratar mais, então aumentar o consumo de água também é importante. Ó, nós de novo falando aí sobre não pular os postos de hidratação, tá? Se a gente for pensar numa maratona, a gente também vai com o mesmo pensamento. A gente vai colocar a ingestão de carboidrato de 30 a 40 minutos ou a cada 5, 6 quilômetros, tá? Só que é importante, olha só, se a gente tá falando de uma maratona, é bastante reposição de carboidrato ao longo, né, da corrida. Então, pessoal, não tem como não treinar isso antes. A gente precisa treinar. Senão você vai chegar no dia da prova e vai ter uma dor de barriga e aí é provável que você não consiga nem finalizar a sua prova. Então é muito importante que você treine isso antes, tá? Uma coisa interessante que a gente fala assim da estrutura da prova, que nada tá ali por acaso. Durante a maratona, várias provas oferecem coisas para você comer. Então eu já fui numa maratona, por exemplo, que tinha laranja, que tinha banana, que dava um pedacinho de chocolate. Então, você acha que vale a pena variar esses estímulos de carboidrato até para mudar o paladar? Tem gente que às vezes se sente bem, por exemplo, eu gosto de mastigar, sim, às vezes levar algo salgado para quebrar aquele doce. Você acha que essa estratégia ela é interessante? Super interessante, tá? Inclusive, até trocar ali, se você vai usar só gel de carboidrato, troque também o sabor para não ficar uma coisa muito enjoativa. Mas essa estratégia de ficar alternando os tipos de alimentos também é super válida. Então você pode iniciar, né, com um sachêzinho de mel, um sachê de doce de leite, depois você pode ir para uma bananinha, para uma goiabinha, depois você pode ir para um gel mais natural, e aí você pode, mais lá para frente, ir com um gel de cafeína, tá? Então sim, você pode ir alternando essas fontes de carboidrato, eu acho super válido, tá? Mas de novo, tem que testar antes. A questão do testar é importante porque não só a questão de digestão, mas como eu vou levar as coisas, né? Porque às vezes você fala assim, beleza, no dia eu vou levar isso, você não tem bolso. Às vezes tem que levar uma pochete, tem boné que você consegue botar gel. Isso. Ou quando você coloca muita coisa no bolso fica pesado, ainda tem o celular. Então, mais uma vez, pra gente aqui que a gente tá falando, talvez você assista esse vídeo em outro momento, a gente tá a um mês da prova. Por que a gente fez essa proposta de trazer essas informações? Porque a gente tem 2 longos que eu digo que são importantes. Lógico que se você não fizer a planilha toda, esses 2 longos não salvam, mas no ciclo geral, esses últimos 2 longos eu gosto muito de testar ritmo de prova, roupa e alimentação. Então, pegue essas informações e faça o teste durante os seus longões para que você consiga voltar. Essa parte aí que tu falou sobre como carregar, ela é super importante. Por isso também que a maioria dos corredores dão preferência para o gel de carboidrato, porque ele é muito maleável, né? É diferente, às vezes tu vai levar uma rapadura, chegou lá no quilômetro 15 e a rapadura se esfarelou, né? E até às vezes bota na boca para mastigar, para não sei o que, né? Ter essas facilitas, tudo tem que ser testado. A gente falou muito em hidratação, Laura, no vídeo anterior a gente falou também da questão da reposição de sal, e essa é uma pergunta que veio aqui novamente durante a prova, que a gente falou da importância da reposição de sal. Se você não viu, corre lá atrás que a gente não vai deixar esse vídeo longo. E a pergunta é sobre a reposição do sal. Quando deve acontecer, qual a frequência e quais as possibilidades durante a prova? Beleza, vamos lá. Passou 1 hora de corrida, comece a se hidratar com repositores de sais, tá? Então, assim, água, desde o início, vai parando nos postos de hidratação, né? Vai tomando ali de 100 a 200 ml, né? Em cada posto de hidratação. Se você já está acostumado a correr com uma garrafinha, né? Faça uso dessa garrafinha, né? Vai ingerindo os líquidos. Mas o que é importante, pessoal? Fechou 1 hora de corrida, a gente já tem que começar a se preocupar, né? No sentido de começar a ingerir, repor os eletrólitos perdidos. Então, é um momento para a gente começar a tomar os isotônicos que estão disponíveis nos postos de hidratação, levar junto uma cápsula de sal, você pode também diluir numa garrafinha aqueles eletrólitos que já vêm em sachê, ou então as pastilhas que a gente dissolve na água, que são ricas em eletrólitos, tá? Então, assim, a partir de 1 hora e a cada hora fechada, você vai repor. Só uma coisa que não aconteceu só comigo, já teve relato de aluno,
A cápsula de sal, o envolto dela é feito para dissolver com líquido, porque quando a gente coloca no estômago, você vai ter o líquido, ela digere e você absorve. Então não faça o que eu fiz de botar a cápsula de sal no bolso e aí quando você começa a suar, ela derrete, você vai meter a mão, só tá aquela farinha. Então existem na farmácia, uns saquinhos, né? Até aqueles de comprimido que é individual ou a cada 2, que é para você proteger a sua cápsula de sal, porque senão você vai chegar no meio do seu treino, da sua prova, vai meter a mão no bolso e tá só E tome água junto, né? E tome água junto. E tome água junto. Mas é super importante também. Nesse sentido. E não seja murrinha e pegue sachê de sal no restaurante ou no hotel e leve, porque você colocou na língua, às vezes dá ruim, aquela sensação de uma quantidade alta já na língua não vai, né, dar uma azia. Também porque ali só tem sódio, né? E quando a gente fala de eletrólitos, a gente não tá falando só do sódio. Sódio, ele é muito importante, mas a gente também tem o potássio, a gente tem o magnésio, né? Cloreto, cálcio. Então existem outros sais que a gente também precisa ao longo da corrida, não só o sódio. E uma coisa muito importante quando a gente fala nesse assunto são as famosas câimbras, né? Porque a gente não tem só um fator que dá câimbra, a gente tem que estudar os fatores quando a pessoa tem muita câimbra, mas a falta ou desequilíbrio desses sais, ele gera a câimbra. Então, assim, um fator importante é isso. Uma leve introdução, que eu sou um pouquinho teórico demais, quando a gente está fazendo a força, quando a gente está fazendo a corrida, a gente está usando o músculo. E para o músculo contrair, te fazer correr, a gente precisa desses sais. E quando a gente faz a força, o resultado da reação química para o músculo sair é o sal. Então a gente expulsa muito sal para que aconteça a contração muscular. E se a gente não trouxer para dentro da célula de novo, ou ficar desequilibrado, pode ser um resultado da câimbra, né? Que é essa questão da reposição. Então, de novo, né? A gente pode colocar uma prova de corrida a perder se a gente não fizer a reposição certinha de hidratação com os eletrólitos, né? Então, olha como é importante a gente fazer essa reposição. Então, de forma bem rasa, a cada 1 hora, e depois a frequência também continua em 1 hora? Isso, de 1 em 1, mais ou menos. É diferente do gel, que é um pouquinho mais perto. Exatamente. Porque o que acontece? A gente até tem, dependendo, né, pessoal, isso aí varia muito de pessoa para pessoa, do clima, né? Mas a gente tem reservas desses eletrólitos até 1h30. Só que a gente não precisa usar todo o estoque para começar a repor, né? Então, assim, na primeira hora, fechou 1 hora de corrida, começa já a repor. Fechou a segunda hora, começa a repor novamente. Tá? Uma coisa importante que você falou que me lembrou aqui agora, que eu também, como professor, mas atletas são pessoas diferentes, que eu já errei muito, é esperar sentir sede, esperar sentir fome, esperar sentir câimbra para começar a repor. Quando a gente chega no ponto estragado, já era. Você não consegue reverter muitas vezes do quadro. Entrou numa hipoglicemia, entrou numa desidratação, a gente começa a ter sintomas de desidratação, por exemplo, com a boca seca. Quando você está com a boca seca, já é um sintoma leve de desidratação. A gente sempre fala, né? O primeiro sintoma de desidratação é a sede. E as pessoas, elas tendem a beber água quando elas sentem sede. Então elas já estão desidratadas. Então não espere sentir fome para comer, não espere sentir sede para beber água e não espere sentir câimbra ou cansaço muscular para fazer essa reposição. Para a gente fechar o nosso vídeo, vamos fazer um breve resumo para o pessoal, então, assim, sobre alimentação e hidratação. O que é importante nesse sentido? Hidratar. Hidratar não é só líquido, entre os isotônicos e repositores eletrolíticos. A questão alimentar, com gel de carboidrato, opções naturais, com rapadura, doce de leite, mel, frutas secas. A questão da reposição do potássio, né, dos sais minerais. Os eletrólitos ao longo da corrida. Você pode levar em garrafinhas com líquido dissolvido, cápsula de sal. E durante a prova também tem tomar os isotônicos dos postos de hidratação. Normalmente carboidrato a cada 30 a 45 minutos. Isso, 30 a 40 minutos. Ou se a gente pode fazer também por quilômetro rodado, né? A cada 5, 6 quilômetros a gente repõe. A água, mais ou menos a cada 4 quilômetros, que é realmente o ponto de hidratação. Esqueci alguma coisa? Não, e aí, de novo, não pular postos de hidratação. Não necessariamente precisa tomar os 200 ml do copinho que eles dão, né? Mas assim, tome alguma coisa. Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês. Se gostou, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Quer novos vídeos sobre nutrição ou alguma dúvida, deixa no comentário que a gente vai produzir. Mais uma vez, Laura, obrigado. E para você que gostou, ainda tem mais um vídeo, hein? O pós-treino é muito importante, a gente esquece. É verdade, pessoal. Valeu. Bons treinos.